boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa sede de General Severiano e dizer a vocês que a opção do Botafogo foi nós termos este encontro até como uma forma de transmitirmos a nossa grande torcida, aos nossos sócios e ao público em geral, algumas posicionamentos do Botafogo em função do resultado de ontem, que infelizmente a equipe foi eliminada do Campeonato Brasileiro e vai disputar a Série B no próximo ano. Então, ontem eu atendi dentro das minhas possibilidades, não tiveram contato, mas estou à disposição de vocês aqui para passar o posicionamento do Botafogo. Boa tarde, presidente. Primeira pergunta, a gente queria saber se Mancini e Gotardo ficam para 2015. Olha, essa posição até o presente momento, nós tratamos o Departamento de Futebol como para a conclusão do Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, o Antônio Carlos Mantuano, o Gustavo Noronha e a equipe do Departamento de Futebol vão sentar com o Mancini, com o Gotardo, fazer uma avaliação do trabalho, entender a visão que eles tiveram desse trabalho, dos pontos positivos, dos pontos negativos, e aí então começarmos a traçar o planejamento para 2015 já a partir de hoje. Isso é muito importante frisar que o ano de 2015 começou para o Botafogo hoje. Presidente, como você acabou de falar, o ano de 2015 já começou. Eu queria saber, primeiramente, para essa próxima partida, para esse último jogo contra o Atlético Mineiro, se o elenco é o mesmo, se já vai haver alguma dispensa, alguma mudança para essa última partida? Não, o elenco é o mesmo, prestigiado e mantendo a minha posição, ou seja, de agradecimento do Botafogo a eles pela hombridade, pela dedicação que manifestaram ao longo do ano, e vamos concluir o campeonato dessa forma. E para o ano que vem, vai ser mais um ano, como todo mundo sabe, de dificuldade financeira para o clube. Eu queria saber como é que vocês vão trabalhar na montagem desse elenco, enfim, jogadores que estão valorizados dentro do clube, caso do Jefferson, do Gabriel, e de outros também, como fazer para contratar nessa situação de dificuldade financeira. O ano de 2015, ele também vai precisar começar agora com a resolução dos problemas fiscais. Eu digo isso, coloco de forma muito direta, objetiva para vocês e para todos os botafoguenses. Se nós não conseguirmos resolver as questões junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e junto ao ato trabalhista, praticamente isso inviabiliza o funcionamento do clube, porque nós não vamos ter condição de operar o Botafogo com 100% das receitas bloqueadas. Já identificamos, o clube possui receitas razoavelmente relevantes bloqueadas pela Fazenda e possui também receitas bloqueadas por uma enxurrada de ações trabalhistas. O ato trabalhista, certamente, nós não conseguiremos resolver isso esse ano, mas o nosso departamento jurídico está pensando em alternativas, em alguma medida alternativa que venha a proteger o Botafogo e permita o funcionamento do clube. Friso que é absolutamente inconstitucional que uma instituição tenha 100% de suas receitas bloqueadas, porque se esperam que o Botafogo faça frente aos seus compromissos, é fundamental que ele tenha capacidade de ter receitas. E se nós não tivermos como funcionar, realmente não conseguiremos. De que forma o senhor pode passar uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva para os torcedores do Botafogo agora, que estão magoados, estão chateados e não conseguem aí ver um futuro próximo, até de acordo com os problemas que acabou de colocar, com uma solução? De que forma tentar passar algo de otimismo para o ano que vem para esses torcedores? Olha, eu acho que nós temos que nos basear já no resultado das últimas eleições. O quadro social do Botafogo já deu uma sinalização muito clara ao optar por uma mudança, e uma mudança bastante significativa nos rumos que o clube vinha sendo conduzido. Infelizmente, nos últimos 3 anos, as coisas vieram piorando gradativamente, mas a gente tem muita confiança. Por que a gente tem muita confiança? Porque o Botafogo tem um potencial, uma capacidade de alavancar, uma penetração, um volume de sócios e torcedores
e ocupando cargos relevantes também. Os seus problemas são grandes, mas ele também é muito grande. Então, quando você tem condição de enfrentar os seus problemas de frente, e essa é uma grande distinção dessa gestão, nós vamos enfrentar os problemas, não vamos fugir deles, nem vamos deixar que eles se acumulem para amanhã desabarem sobre nós. Não, nós estamos indo aos problemas, já estivemos na Procuradoria da Fazenda, já estivemos no Tribunal do Trabalho, estamos visitando imediatamente todos esses parceiros, apresentando que o Botafogo tem agora uma outra postura, uma postura proativa, no sentido de que nós queremos arcar com todos os nossos compromissos, porém, precisamos de uma margem mínima de manobra. Se nós não conseguirmos isso, realmente aí ficará muito difícil. Então, mensagem que eu posso passar para o sócio e para o torcedor do Botafogo: confiem como sempre confiaram no Botafogo. Nós estamos tratando de um dos 12 clubes mais importantes da FIFA. Nós estamos tratando do clube que mais jogadores cedeu à seleção brasileira em Copas do Mundo. Nós estamos tratando de um clube que se confunde com a história do futebol brasileiro. E isso não se apaga por um acidente de percurso. Esse rebaixamento certamente é um acidente de percurso, e o clube vai sair dessa situação. Eu tenho certeza que 2016 será um ano muito melhor. Senhor presidente, boa tarde. Me permita fazer duas perguntas. A primeira é muito rápida. Na última sexta-feira venceu parcela do Refis. Só queria confirmar, o Botafogo realmente não pagou, e como fica essa situação, né? E emendando, já que a situação financeira, todos nós sabemos, ela é dramática e sem dúvida nenhuma foi preponderante para um ano difícil, né, em termos de receita. Mas além da questão financeira, sei que o senhor está chegando agora, mas é torcedor, acompanha a vida do Botafogo. Que outros erros podem ter acontecido ao longo da temporada que culminaram com esse rebaixamento? Situação financeira à parte, é claro, se é que dá para separar. Olha, a questão do Refis, nós fizemos uma análise da legislação e é possível que o clube tenha um prazo posterior de 30 dias do vencimento para realizar o pagamento. Em paralelo, nós identificamos a existência de montantes significativos bloqueados do Botafogo, que superam inclusive essas duas parcelas do Refis, e nosso primeiro contato com os procuradores da Fazenda foi no sentido de que ou nós conseguíssemos algum tipo de compensação pelo fato do processo que bloqueou essas quantias estar contido no Refis, ou então agora vamos apresentar uma outra alternativa, é uma formulação jurídica um pouco mais complexa, mas para que também tenhamos a alternativa para realizar essa quitação até o final do ano. É importante frisar que o Botafogo não quer sacar esse dinheiro para usar esse dinheiro em outras coisas, e sim que o dinheiro permaneça na Fazenda e o Botafogo quite todas as suas obrigações, que incluem o Refis e também a Time Mania. Essa é uma resposta. Com relação a erros que eventualmente possam ter sido cometidos, eu não tenho dúvida que a parte financeira é essencial, mas acho também que foi muito importante o distanciamento da diretoria, do plantel, a perda de comando, a ocupação de espaços por pessoas apadrinhadas do ex-presidente. Com isso, você criou uma estrutura paralela de amigos que realmente você não consegue manter um modelo profissional funcionando. Tanto é que nós começamos a disputar a Copa Libertadores da América com o senhor Eduardo Húngaro dirigindo a equipe, e ele não tinha nenhuma experiência para isso. Então, esse conjunto, claro que foi coroado pela incapacidade de pagar os salários, mas certamente teve muito mais do que isso. Primeiramente, gostaria de saber, porque essa reestruturação com certeza vai passar muito pelo Engenhão como uma fonte de receita. Que informações o senhor tem a respeito de quando poderá ser utilizado realmente, efetivamente? E a outra questão, me permita, é em relação a esse empréstimo que foi tomado em nome do Botafogo. Que situação o senhor já apurou, se é que já tem alguma informação a respeito dessa questão também? Com relação ao Engenhão, nós tivemos sexta-feira com o prefeito Eduardo Paes, que nos recebeu com muita cordialidade, nos posicionou que as empresas prometeram entregar o estádio agora em novembro, adiaram isso para março, mas o prefeito
vai envidar todos os esforços para que o estádio esteja liberado para o Botafogo ao longo do mês de janeiro e, portanto, possamos jogar o Campeonato Carioca. Com isso, nós vamos ter condições de alavancar o nosso projeto de sócio-torcedor, porque se você não tiver um estádio definido seu para poder mandar os jogos, fica muito difícil realizar esse trabalho. Em paralelo, o estádio tem potencial para diversas outras receitas que nós também estamos estudando, mas precisamos efetivamente tê-lo de volta. Ele é o Estádio Olímpico de 2016, então tem um potencial para logo após as Olimpíadas termos uma boa negociação para naming rights, coisa que até agora o estádio o Botafogo não conseguiu arrecadar nada com ele. Esse é com relação ao Engenhão, é a informação que nós temos obtida do prefeito na última sexta-feira. Com relação a esse empréstimo, que se eu não me engano foi um que foi divulgado na internet, de 3 milhões, com uma comissão. Enfim, nós estamos apurando este e algumas outras operações. Infelizmente, a postura ética, ela estava meio colocada de lado. Então, nós estamos apurando isso e assim que a gente tenha um posicionamento mais concreto, a gente vai divulgar para vocês, mas é certo que nós teremos que fazer uma auditoria externa para levantar não só essas operações de empréstimo, como algumas outras, inclusive negociações com atletas profissionais. Então, realmente, a gente vai ter que fazer um trabalho em profundidade para entender exatamente a extensão desse, vamos dizer, emaranhado aí de situações. Boa tarde. Queria saber com relação à negociação de patrocínio para o ano que vem, esse ano, inclusive, uma das negociações acabou bastante falada com a Telex Free. Já tem alguma coisa em andamento? Com que tipo de empresas vocês já andam conversando? A nossa intenção e prioridade é renovar o vínculo com a Guaraviton. Eles já manifestaram, o senhor Neville já manifestou esse interesse, então nós vamos abrir o diálogo agora e esperamos ter um bom resultado com ele. Eventualmente, o departamento de marketing está buscando outras alternativas caso não seja possível fazer com a Guaraviton. Mas essa é a prioridade e me parece que é a deles também. Carlos, aqui, boa tarde, tudo bem? Bem, Rafael. Vou também tomar a liberdade de fazer duas perguntas. A primeira, aproveitando essa questão do patrocínio, e fornecedor de material esportivo também é outro contrato que precisa ser resolvido. Queria que o senhor comentasse qual o impacto que o fato de o time estar na segunda divisão, no momento em que precisa renovar patrocínio e fornecedor de material esportivo, qual é o impacto que essa estadia na segunda divisão podem ter nessas negociações? Olha, pelo que a gente já sentiu no primeiro momento, não teremos maiores impactos não, porque a parte de material esportivo, a gente já tem uma reunião já tivemos contatos iniciais muito bons com um fornecedor importante de material esportivo, já tem uma reunião marcada aqui para a próxima sexta-feira e amanhã provavelmente receberemos uma outra marca interessada, então não senti nenhuma perda, porque as pessoas as empresas têm a devida noção de que o Botafogo é uma marca forte, com mais de 5 milhões de torcedores no Brasil, abrangência internacional. Então, por enquanto, a gente não sentiu nenhuma restrição nem de um lado nem de outro. É claro que se a gente não conseguir retornar à primeira divisão ao longo de 2015, as coisas vão ficando mais complicadas e até nós seremos penalizados com a cota da televisão. Então, realmente, para 2015 eu não vi redução, mas nos obriga a retornar para a primeira divisão ao fim do ano. Completando a segunda pergunta, sobre o elenco do ano que vem, como já foi dito aqui várias vezes, a situação financeira do clube é complicada, é bem apertada, as receitas são bem minguadas. Por conta disso, já dá para dizer que o Botafogo vai ter que ter um elenco mais barato do que o desse ano? Olha, a questão de custo, ela é bastante relativa, né? Porque o que você precisa
é ter um elenco que te entregue um produto final de boa qualidade. E não necessariamente o elenco caro é aquele que vai te entregar o melhor produto. Você tem que ter capacidade, experiência e uma boa relação com o mercado, no sentido de escolher os homens certos e colocá-los ali no teu time. Então, a expectativa é essa, que a gente consiga um plantel competitivo e num custo também adequado à realidade do Botafogo. Por isso, até, eu fiz aquela primeira sinalização ao convidar os atletas que tinham sido afastados para demonstrar ao mercado que as práticas dessa diretoria do Botafogo são completamente distintas da diretoria que encerrou o seu mandato. Então, que se quer uma relação construtiva com o mercado e, com isso, poder também ter capacidade de diálogo com os diversos players. Boa tarde. Boa tarde. A gente acompanhou hoje no Rio de Janeiro esse ano a dificuldade que o Vasco teve para conseguir o acesso para a Série A. O Campeonato Brasileiro da Série B não é fácil, como muita gente pensa. Qual é o perfil de elenco que você imagina para o Botafogo ano que vem? Esse ano o Rodrigo Caetano deu uma entrevista dizendo que no Vasco o perfil era muito técnico. Para a Série B precisa de um perfil um pouco mais guerreiro. Você acha que é por aí que o Botafogo tem que se planejar em termos de perfil de jogador de elenco? Olha, é uma visão que reflete uma experiência de um executivo que disputou agora a Série B. Eu acho que quem vai definir fundamentalmente esse perfil será a nossa equipe do Departamento de Futebol, o Antônio Carlos Mantuano, o Gustavo Noronha, e vamos tentar compatibilizar essa visão com a disponibilidade não só de executivos, como de atletas no mercado. É muito difícil você determinar um único perfil para o teu plantel, porque são vários atletas, são várias posições, várias origens, então você tem que fazer uma mescla. O importante é você chegar ao equilíbrio. Não dá para ser um plantel 100% de virtuosos, né? 100% técnico, mas também não dá para ser só um plantel combativo. O mais importante é você encontrar um equilíbrio entre essa combatividade e o talento. Voltando ao assunto dos 15 milhões bloqueados, o senhor falou em algumas estratégias jurídicas para conseguir esse dinheiro. E dá para dizer qual seria essa estratégia? E o departamento jurídico já chegou a mencionar qual seria mais ou menos esse prazo para conseguir essa liberação desse dinheiro? Olha, eu por enquanto prefiro não revelar, porque até uma questão de respeito à Procuradoria da Fazenda. Primeiro nós queremos apresentar a eles para que eles possam tomar conhecimento e fazer uma avaliação conjunta. Nós fizemos questão de indicar que o relacionamento, tanto com a Procuradoria da Fazenda quanto com a Justiça do Trabalho, será de absoluta parceria, de absoluta transparência, no sentido de buscar soluções que atendam ao Botafogo e também atendam aos credores. Inclusive, o Botafogo manifestou-se no sentido de que é favorável a que ocorra qualquer tipo de acompanhamento, qualquer tipo de indicação e de acesso aos documentos do clube. Nós não temos nenhuma restrição para isso. Portanto, eu vou preferir que a gente primeiro apresente à Procuradoria da Fazenda essa alternativa e, posteriormente, se ela for exitosa, a gente então divulga. Aqui bem atrás, tudo bem? Eu sei que o senhor está preocupado com o Botafogo, né, todo esse planejamento, mas falar um pouquinho também do futebol carioca, que hoje, com a queda do Botafogo, a gente hoje, por exemplo, na Elite, tem mais times de Santa Catarina do que do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa situação com o Botafogo esse ano? Ano passado a gente teve o Vasco e agora com o Botafogo. Olha, eu não vejo a situação do Botafogo como um problema do futebol carioca, não. Foi um problema interno do Botafogo. Infelizmente, problemas gerenciais, problemas de gestão do clube nos trouxeram a essa posição. O Botafogo tinha meios para não estar nessa situação, infelizmente, que ele infelizmente se encontra. Então, não vejo que isso seja um problema do futebol carioca, é um problema nosso e que, de forma institucional, nós vamos ter que resolver. Já deu para ter a noção de como está o Botafogo? É aquilo que você esperava? É pior do que estava? Como é que você pode falar sobre isso? É pior do que estava, do que eu imaginava, com certeza, porque a gente acreditava que se
tivesse mais alternativas, especialmente na área trabalhista, já encontrasse um caminho razoavelmente pavimentado, mas infelizmente não, nós vamos ter que começar o ato trabalhista praticamente do zero. Então vamos ter uma mudança agora da presidência do tribunal, então realmente será um caminho bem longo para nós trilharmos. Então a situação do clube é muito complicada e é muito importante que o sócio e o torcedor do Botafogo tenha isso em mente. Vamos trabalhar agora prioritariamente na tentativa de resolver essas questões. Temos a expectativa aí da votação do Proforte também, que poderá ser uma válvula aí de alternativa para os clubes, né? E certamente para o Botafogo também. Com relação à questão de estrutura, né, já foi perguntado sobre o Engenhão, mas já visando o próximo ano, o clube segue treinando no Engenhão, vai buscar um outro tipo de alternativa, um CT para trabalhar melhor o futebol? Olha, o Botafogo tem algumas alternativas, é claro que a gente vai continuar utilizando o Engenhão. A nossa vontade é reativar o campo daqui de General Severiano, que a gente tem uma estrutura muito boa daqui, infelizmente foi mais um erro infeliz que foi cometido aqui com relação à destruição do nosso campo de grama. E vamos procurar compatibilizar o Caio Martins com um outro CT para compor a base. Isso é uma solução emergencial e o nosso plano é que a partir de 2016 a gente consiga começar as obras do centro de treinamento integrado das duas categorias, da base e do profissional. Mas isso vai depender de recursos ou vai depender da captação desses recursos no mercado. Nós estamos ultimando o projeto e vamos fazer através de uma manifestação de interesse ao longo do tempo. Boa tarde, presidente. Boa tarde. O senhor disse que desde 2011 situações complicadas no clube já são identificadas, mas da mesma forma o clube conseguiu a vaga da Libertadores, teve todo o sucesso do projeto Sidor. Você acha que essa vaga da Libertadores e o sucesso desse projeto mascararam situações do clube? O projeto, a vinda do Sidor, eu acho que foi uma vinda capenga, porque ela trouxe o atleta, porém com todos os custos pelo clube. Eu acho que quando você traz um grande nome, você tem que ter um projeto de marketing acompanhando a vinda desse grande jogador, trazer patrocinadores, realizar eventos e ações de marketing que te produzam receitas. Infelizmente, com relação a ele, nada foi feito, não houve nenhuma produção, houve um dispêndio muito grande do clube e houve um ganho de imagem. Mas, em se tratando de uma instituição que vivia já o limiar de uma gravíssima crise econômica, esse ganho de imagem certamente foi muito caro em relação ao trabalho que foi feito. Presidente, seu direito. O senhor tocou na possibilidade da contratação de uma auditoria externa. Eu queria saber, me aprofundar um pouco mais nesse assunto, se é uma questão só para conhecimento realmente da situação do Botafogo ou se no caso de repente constatação de alguma fraude, algum desvio, de responsabilizar alguém criminalmente. Com certeza. Isso é uma consequência natural do que for apurado. Se nada for apurado, não há nada a responsabilizar. Se algum fato for apurado, ele terá que passar pelos trâmites internos do clube e, posteriormente, se for alguma coisa identificada de forma como irregularidade, aí sim teremos que dar o tratamento. Posso lhe garantir que seguirá um trâmite absolutamente normal e baseado na apuração da auditoria. Tem algum prazo? Não. A gente vai estar realizando um levantamento aí de custos e também ver a nossa disponibilidade de contratar essa empresa, porque é um trabalho razoavelmente caro. Presidente, aqui atrás. Boa tarde. Você, mais uma vez, se dirigiu não só ao torcedor, mas mais especificamente ao sócio. A captação de mais sócios já é uma das estratégias para viabilizar o clube financeiramente no ano de 2015? E caso sim, como convencer o torcedor do Botafogo a botar o próprio dinheiro no clube hoje com essa situação? É uma boa pergunta sua, porque realmente a gente tem hoje uma imagem muito desgastada. E, como eu tenho disse aos procuradores, disse hoje lá no Tribunal do Trabalho, você não recupera a sua imagem com palavras, você recupera a sua imagem com atitudes. Então,
realmente esse é um grande desafio que nós temos. Eu confio muito na torcida do Botafogo, na capacidade de mobilização, na capacidade de participação, e nosso programa de sócio-torcedor, ele será tratado de forma identificada no nosso site, dando total transparência às receitas que foram obtidas e a sua destinação, que será toda para a montagem do plantel e manutenção desse plantel ao longo de 2015. Eu acho que com isso a gente consegue atrair mais sócios torcedores, sempre fazendo a ressalva de que nós precisamos ter um engenhão disponível para linkar a capacidade de realizar jogos com a presença do sócio torcedor. O outro aspecto, que é o aumento do número de sócios do Botafogo, nós pretendemos alterar a tabela de contribuições, que hoje penaliza a categoria de sócio contribuinte, para que as pessoas possam aderir ao clube sem precisar comprar o título e pagando, criando uma escada em que eles possam escolher como irão pagar ao clube. Se querem mais serviços, pagarão mais; se querem menos serviços, pagarão menos. O sócio contribuinte, depois de um ano de sócio, a pessoa já tem direito ao voto. Então é um momento, é uma boa oportunidade, porque pelo estatuto a categoria de sócio torcedor, ela é vedada a questão de voto. Então o sócio contribuinte é o caminho mais imediato para isso. Presidente, o senhor falou que a vinda do Sidor foi capenga porque deu custo para o clube. O senhor então acha que foi um erro, e se o senhor fosse presidente na época, não teria trazido o Sidor? Não acho que foi um erro, não. Ele foi mal executado. Eu acho que o grande ídolo, assim como nós pensamos com relação ao Jefferson, por exemplo, que é pedra fundamental para a nossa campanha de 2015, faremos tudo que estiver ao nosso alcance. Eu acho que os grandes ídolos, a gente deve realizar um trabalho de marketing de modo a divulgar não só a imagem dele, como permitir que o clube também tenha uma redução dos seus custos. O ídolo sempre, e o grande talento, o clube tem que estar sempre disposto a trazê-lo, porque apesar de nós devermos gerir o clube como uma empresa, o nosso produto é diferente da empresa. O nosso produto está ligado à paixão, às vitórias nos campos, às glórias, enfim, aos títulos. Então, esse é o nosso produto que nós entregamos ao nosso acionista. E o ídolo está ligado a essa questão de forma inseparável. Mas nós precisamos sempre trazer a questão financeira em paralelo para evitar que essa contratação, que sempre envolve um risco, torne-se só uma despesa. Então, acho que obrigado, agradeço a presença de todos aí, estamos à disposição, desejando passar uma mensagem de muita confiança para a torcida do Botafogo, e todos saibam que o ano de 2015 está começando para nós hoje, no dia de hoje. O trabalho será árduo, mas podem ter certeza que essa diretoria vai trabalhar com o máximo de dedicação, o máximo de transparência, pensando única e exclusivamente no sucesso do Botafogo e no retorno dele para o seu lugar de direito, que é junto com as grandes equipes do futebol brasileiro. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.